Aí vamos para uma outra pergunta. Começou muita pergunta aqui, e eu chamei de pergunta de número 6, que é a Silvia, né? Eu dei boa noite para ela, não sei se ela está me ouvindo. Silvia Regina Castilho Gonçalves, não sei se ela está aqui. Estou procurando. Está aqui ela. Estou vendo a Silvia aqui no nosso grupo, tá? Ela falou, estou sim, tá? Vocês veem, né, pessoal? É só pergunta polêmica, né? Que a gente acaba tendo que buscar informação no budismo, na Cabalá judaica, na doutrina espírita. Tudo isso é polêmico, né? Mas a gente não pode, numa aula ordinária, abrir um debate desse, né? A gente não acaba e não. Tem gente que não aceita, né? Acaba não fazendo o reijô. Então vamos ver a pergunta da Silvia. Eu estou respeitando a sequência, coloquei vários dedinhos lá, marcando as perguntas que foram formuladas. Vamos ver. Bom dia, mestre, tudo bem? Isso já foi no dia seguinte. Me bateu uma dúvida. Eu não sei se aqui é o lugar certo para perguntar, porque eu deixei aberto para o pessoal desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal, lembra? O grupo, né? Mas faz alguma diferença energeticamente o colchão no qual nós dormimos? Quer dizer, entrou até colchão aqui que a gente dorme, né? Todos os dias ser de espuma ou molas ensacadas. Algum material seria isolante de energias ou condensador de energias? Existe alguma recomendação ou contraindicação? Pode ser que alguém aqui esteja falando, não, mas essa pergunta não tem nada a ver com reiki. A Silvia está delirando, falando de colchão, não tem nada a ver com reiki. Eu digo que tem. Inclusive, na reunião anterior, eu mostrei, vocês vão lembrar, né? O carro com 4 pneus, lembra? Que falava de medicamentos, o reiki como uma técnica preventiva. E um dos pneus é o repouso reparador. E você vai dormir num colchão. Então, isso é nível 1 de reiki. Que o reiki ele não substitui a atividade física, não adianta você fazer todos os níveis de reiki e não fazer uma caminhada. Você fazer todos os níveis de reiki só comer sanduíche. Ou fazer todos os níveis de reiki, o professor levar prova para corrigir em casa, o advogado levar processo, não dormir bem e à noite ter pernilongo no quarto. Aqui onde eu estou tem uns pernilongos, né? A gente tem que ter todo cuidado. Ou às vezes está muito calor, como está aqui, você não ter ar-condicionado, você ficar com muito calor, ou muito frio. E eu sempre falo da roupa de cama, né? A Silvia dizendo que está assim. Estou olhando aqui se postaram alguma coisa. Então, pessoal, o nosso cérebro emite ondas eletromagnéticas, tá? Quando ele está emitindo ondas magnéticas de 0 a meio Hertz, a pessoa não está morta, mas ela está em estado catalético. Eu já falei isso para vocês. A catalexia. Sérgio Cardoso, ator da Rede Globo, foi enterrado vivo. Ele tinha essa doença. Na Europa, no passado, as pessoas tomavam vinho em taças de estanho, não tinha cristais, vidro, né? Que é um elemento catalético. E as pessoas morriam, eram enterradas, e acordava, estava enterrado, igual o Sérgio Cardoso. Aí eram enterradas com uma cordinha presa a um gongo, que era tão comum. Aí falam lá, fulano foi salvo pelo gongo. Que a pessoa acordava no cemitério, puxava a cordinha, tocava o gongo, abria um caixão, estava lá o sujeito. Na Espanha, salvo por la campana. Na Argentina, minha mãe está me ouvindo, não pode enterrar no mesmo dia, que às vezes a pessoa acorda. Não está morta, está em estado catalético. Alguns animais, como os ursos, quando hibernam, beija-flor, toda noite entra em estado catalético, morre, depois ressuscita. Teve um adolescente que entrou num trem de pouso na Califórnia, ficou 8 horas dentro de um trem de pouso, temperatura 40 graus abaixo de zero, sem oxigênio. O avião pousou no Havaí, ele acordou e saiu caminhando. E os médicos tiveram que dar uma explicação, falou, não, ele entrou em estado catalético.
porque senão o corpo dele não ia aguentar a hipotermia, aquele frio e a falta de oxigênio. Ele morreu no voo, só que não morreu, estava em estado catalético. Então, existe essa frequência. De meio a 3,5 Hz é uma frequência de repouso reparador, que você produz hormônios de crescimento, células antitumorais, que é células NK, Natural Killers. Sonhou com o quê? Eu não lembro, porque é um sono tão profundo que você não tem sonho, nem sonho bom, nem sonho ruim. É o sono reparador, tá? Delta, de meio a 3,5 Hz. Para você ter essa frequência, você tem que ter um bom colchão, boa temperatura, boa luminosidade, não pode ter ruído, não pode ter pernilongo, você não pode estar com muito calor, nem muito frio, temperatura controlada, luminosidade, são vários fatores. Aí de 3,5 a 7,5 Hz é um sono também, mas é superficial. Aí a pessoa tem sono, sonhos. Aí ela acorda a todo momento. É mais um cochilo. Descansa, mas não relaxa. De 7,5 a 13 Hz está em alfa, não está nem dormindo nem acordado. Acima de 13 Hz está em beta, que é o que vocês estão agora. Acima de 25 está em gama, que é estresse. A gente aprende isso quando a gente dá aula da meditação Gassho, o Gokai. Então, a primeira coisa, para que você tenha um sono reparador, você tem que ter um bom colchão. O colchão, pessoal, você pega um plástico, com 5 anos ele fica quebradiço. Na física a gente chama de entropia, até o tijolo ele vai se deteriorando. Madeira, os metais, a corrosão. Então, a vida útil de um colchão depende muito assim da utilização. Aqui onde eu estou em Campo Extra, a gente vem 4 vezes, 5 vezes por ano. A gente usa pouco o colchão aqui. Só que depois que eu me casei com Rita, vai fazer 30 anos, eu tive que trocar o colchão, me dava dor na coluna. Fomos lá e compramos um colchão. A vida útil de um colchão é de 7 anos a 10 anos. Você vai ter que trocar, porque o colchão ele começa a deformar. Então, a primeira coisa que você tem que analisar no colchão, antes de analisar a questão energética, é a questão do conforto. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai te dar dor na coluna. Tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender. Aí você pode ter substâncias sintéticas, como ela colocou aqui, espuma, o algodão. Então, lá no Japão, quem foi para o Japão comigo, Elizabeth Elin, agora que vai coordenar grupos, a Lia, a turminha que foi para o Japão, Simone, o Marcos, tem algumas pessoas que foram aqui, sabe que às vezes a gente dorme em hotéis japoneses, a gente dorme naqueles tatames, né? Eles não dormem em espuma. Então, aquilo é feito com palha, são coisas da natureza. Junco, algodão, alguns casos mais caros, seda, tem travesseiro até de madeira, com um pouquinho de acolchoado em cima. Porque você tendo uma substância, você não vai ver uma escola de reiki japonesa com paveflex, eucatex no chão. Tudo é madeira. Se tiver tapetes, é de malva, de juta, de algodão, de seda, coisas da natureza. Porque a natureza ela vem com essa frequência de alfa, que é a frequência meditativa, que é de 7,5 a 13 Hz. Por que, que a natureza, no Tai Chi Chuan, no xamanismo, a gente abraça a árvore, às vezes, quem foi para o Peru comigo, a gente abraçava a árvore para entrar na frequência daquela árvore. Ir à praia, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, deitar na grama, andar descalço, para você entrar na frequência, porque o planeta ele irradia essa frequência, que é 7,5 Hz, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, dividido pelo perímetro
diâmetro do planeta, 40 mil quilômetros por uma volta. Isso dá 7,5. Quem mediu isso foi um alemão chamado Schumann. Ressonância de Schumann. Eu falo sobre isso no mestrado. Então, quando você toma gotinhas de florais de bar, você está tomando gotinhas com 7,5 Hz, ciclos por segundo. Os óleos da medicina do sul da Índia, aqueles óleos de massagem, né? Lamas medicinais, emplastos, você ir para Poços de Caldas e tomar banho de imersão em água sulfurosa, você entra nessa frequência. Então, além do conforto, priorizem colchão que tenha fibras naturais. Se tem uma mola, o ferro vem da natureza. Mas procurem evitar coisas sintéticas. Algodão é bom, seda, palha. Antigamente os colchões eram de palha. Tá bom? Agora, vamos analisar a parte energética. A gente fez o nível 3A, a gente sabe que aquelas pedras que a gente usa na mandala, que a gente tem que limpar as pedras antes de usar na mandala. Porque tudo, uma pulga, um carrapato, um cachorro, uma pessoa, uma árvore, tem um campo eletromagnético que envolve, que é a aura. Mas não é somente os seres animados, os objetos inanimados, uma pedra, o anel Atlântico. Nós temos um folder que a gente fala sobre o anel Atlântico, tá? Eu estou usando um de ouro e um de prata. Inclusive, o de prata, tem um casal que está me ouvindo aí que eu estou esperando estar com eles para entregar. E a gente fazia fotografias dos anéis. Tem um campo áurico ao redor de um anel. Você pega uma medalha, manda o padre benzer, antes de benzer tem um campo áurico. Depois de benzer, aumenta o volume de energia. Agora, tudo, tá? Uma cadeira, uma cama, tá? Um enfeite, um tijolo, tudo tem um campo eletromagnético. Einstein falava energia igual matéria vezes velocidade da luz. Se é matéria, é energia. Uma cama tem um campo eletromagnético ao redor dela, seja de algodão ou seja de espuma. Lembrando que vai ter uma vida útil aquela cama. E aí você tem que analisar, do pó viestes ao pó retornarás, esse planeta nosso, esse universo, de acordo com cientistas, 50% do volume do Sol é feito de hidrogênio, tá? Que tem peso atômico de 1. Ele tem um elétron, um próton. É o átomo mais simples da tabela periódica. E no nosso planeta, e no universo, 75% do nosso planeta ele é feito de hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, 75%. O meu sogro, ele é um cientista. Ele não teve muita oportunidade de estudar, mas ele desenvolveu um motor, está aqui do meu lado, que ele consegue fazer o motor funcionar a água de torneira. Ele retira, que é H2O, ele retira o hidrogênio e aquilo vira combustível. O hidrogênio, ele é tão poderoso que as bombas de Hiroshima e de Nagasaki foram bombas de hidrogênio. E 75% do planeta é água, né? Tem hidrogênio, fora os minerais. 75% é hidrogênio. Então, o colchão de espuma tem hidrogênio e o colchão de algodão também tem. E o hidrogênio ele pode se ionizar, virar um cátion, ficar positivo, ou um ânion. Quando ele perde o elétron, porque eles se unem, né? Aí forma o gás hidrogênio. 2 hidrogênios formam uma molécula. Quando ele perde o elétron, ele vira um cátion, ele fica H+. Então, esse H+, esse hidrogênio positivo, na verdade, é a energia negativa. Quando a gente fala assim, a pessoa está muito negativa, ela está com muito hidrogênio.
Eu deitei naquela cama, não dormi bem, a cama está com muito hidrogênio ionizado, sem o elétron. E por que Deus fez um planeta com 75% com água salgada? Fulano trabalha, no final do mês ele ganha um salário. Salário vem de sal, de tão importante que é o sal. Antigamente não existia dinheiro. A pessoa trabalhava e recebia 2, 3, 5 quilos de sal. A pecuária, o pessoal sabe que os bovinos têm o coxo de sal. A composição química do sal é cloreto de sódio, NaCl. Cl é o cloro. Se você entrar numa piscina que não tiver cloro, ou não tiver sais de banho, piscina salinizada, banhos de imersão com sais de banho, ou tem que ter sal, que é cloreto de sódio, cloreto é o cloro, ou tem que jogar o cloro. Porque se você entrar numa piscina que não tem cloro e um depressivo entrar, você pega a depressão do outro, que é hidrogênio. Aí o hidrogênio, como ele é positivo, isso é química, é o ensino médio, tá? Para entrar na faculdade, a gente aprende essas coisas. O hidrogênio, ele reage com o cloro formando HCl, ácido clorídrico. E aí neutraliza essa carga de negatividade. Por isso que muitas vezes a pessoa está mal, fala assim: toma um banho de água com sal grosso, do pescoço para baixo, ou banho de água do mar, para desionizar. Então chega uma hora que a nossa cama, principalmente cama de hotel, se uma pessoa tem depressão, tem síndrome do pânico, essas emoções, formas de pensamento, tá? São energias ionizadas. As emoções são ionizadas. E esses íons, esses átomos que perdem o elétron, ficam na cama. Eu não gosto de dormir em hotel, porque você vai e deita numa cama que deitou, dormiu uma pessoa com depressão, outra com pânico, outra com ansiedade, outra... e aquilo fica todas aquelas memórias ali. Então, a cada tanto, você pode pegar um borrifador, esse spray. Tem até um aqui, pedir para a Rita pegar. A gente usa, tá? Aí você bota um pouco de álcool, né? Diluído, não precisa ser muito o álcool puro, bota um pouquinho de sal grosso, pode botar um pouco de outras substâncias, cânfora, você pode usar se você quiser, amônia, mas o sal grosso já resolve. Água com sal grosso já resolve. Um pouquinho de álcool vai ajudar a purificar também. E você borrifar, aquela nuvem borrifa, no campo áurico de uma cadeira, de uma poltrona. Não precisa molhar, você borrifa para desionizar. Então, seja um colchão de algodão, como ela me pergunta, ou de espuma, e eu resolvi tocar nesse assunto para vocês, porque um dos 4 pneus é a qualidade do sono. Então, ela não fugiu do reiki, não, a Silvia, tá? Tá? Esse hidrogênio, ele é o átomo, né, o elemento mais leve do universo. Ele é capaz de se ligar a outros átomos, inclusive a outro hidrogênio, formando o gás hidrogênio. Pode ter várias utilizações, ele é facilmente ionizável. E a carga negativa, na verdade, é positiva, é o hidrogênio ionizado, tá? E ele está presente em 75% da massa, da parte sólida que compõe o universo. A Lua, outros planetas, tá? E vocês vão neutralizar isso com cloreto, tá? NaCl. E o HCl é o cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio, que é a reação quando você pulveriza o sal em solução aquosa, que aí o cloro vai reagir com esses átomos de hidrogênio, neutralizando eles.
Mas a questão mais importante, você pode desenhar um chokurei para dormir, uma serpente de fogo em cima do colchão. A questão mais importante sempre é o conforto. É o seu colchão. Tem alguns colchões japoneses que eles têm magnetos, que são ímãs, que vão equilibrar a energia do seu corpo. Tem colchões que são ortopédicos, que lhe dão uma sustentação melhor para a coluna. E aqui nessa casinha que eu tô, né? 30 anos de casamento, a gente vem pouco para cá, mas chegou uma hora que a vida útil do material, eu sentia dores na coluna. A gente saiu e fomos lá, aqui em Campestre, compramos um colchão e nunca mais eu senti dores. Essa questão das energias desses objetos é tão sério que entre as técnicas desenvolvidas por Mikao Sui, que a gente aprende no mestrado, são 22 técnicas, sendo que a 22ª, que são os Reijus, a gente aprende no doutorado, que é o Shimpiden. No mestrado, a gente aprende 21 técnicas. Uma delas, vocês vão lembrar, Jakiri Jokaho. Jak, negatividade. Kiri, harakiri, cortar. Cortar a negatividade. Joka, jogar fora, ro, técnica. É uma técnica que Mikao Sui pegava relógios, brincos, anéis, antes da pessoa ir embora, uma caneta, ele cortava a negatividade. Essa técnica, só tem um livro que eu abordei essa técnica. É o livro Reiki, Sistema Tradicional Japonês. É a última técnica, página 270 e pouco, vocês vão encontrar. Mikao Sui tinha toda uma preocupação com a energia dos objetos. Então a Silvia não está doida, tem uma técnica oficial japonesa que fala sobre a transmutação de negatividade em objetos. Aí entra, inclusive, uma cama, tá? E esses colchões de massagem com magnéticos são bons ou ruins? São bons. Eu não gosto desses elétricos, tá? Eu não gosto de corrente elétrica no colchão. Eu não consegui dormir. Mas os magnetos são bons. Eu tinha um colchão. Aí, quando veio a pandemia, Rita e eu, a gente se mudou definitivamente de São Paulo para nossa casa em São Lourenço. Não adiantava a gente pagar aluguel em São Paulo se nós não tínhamos faturamento. Era alugado. E em São Lourenço o apartamento é nosso. E nós temos a nossa cama em São Lourenço, nosso colchão. E eu não pude trazer o colchão, que era um colchão de magnetos. Muito bom. Dei de presente para o porteiro.